Eles são muito organizados, né? Esse pessoal bem organizado. Boa noite a todas e a todos. É uma alegria muito grande nos encontrarmos essa noite. Painéis virtuais, Viamão e meio ambiente. Esses nossos encontros buscam promover a troca de saberes, né? De experiências dos mais diversos níveis, tentando dar um pouco de visibilidade a todos os ativos socioambientais do nosso município aqui de Viamão, que tem a maior área rural da região metropolitana de Porto Alegre, com suas várias áreas de proteção ambiental, aquíferos, suas comunidades tradicionais, os povos originários, quilombolas, pescadores e sua ampla rede de produção de alimentos orgânicos, incluindo a maior produção de arroz orgânico da América Latina. Pensando em todas essas qualidades do nosso município, né, e a gente tem trazido essas diversas iniciativas que têm acontecido no nosso município para que a gente possa, de alguma forma, dar essa visibilidade. É extremamente importante que a gente dê visibilidade para tudo que está acontecendo. E essa noite de hoje vamos trazer um projeto que já é um pouco antigo, é um sonho antigo, que por algum motivo ele ficou um pouco, vamos dizer, parado, né? E para que possa se auto-organizar e a gente consiga implantar essa rota das especiarias. Então, hoje, à noite, esse é o nosso tema, falar um pouco de turismo e dessa rota das especiarias, para que a gente possa dar essa visibilidade para essas várias experiências que nós temos aqui no nosso município de Viamão. É um sonho antigo nosso que, em algum momento, Viamão se torne a capital agroecológica do estado do Rio Grande do Sul. A gente sonha alto, mas não tem o porquê não sonhar alto. Vou passar a palavra hoje para o meu companheiro Sérgio Kumpfer, que vai nos apresentar os convidados. Hoje está também a Sandra nos ajudando aqui e, eventualmente, vai chegar um pouquinho atrasado o nosso querido colega também, parceiro, Cláudio Fiorese, do Instituto Federal, que sempre está aqui conosco. Então, já estou aqui, boa noite. Passo a palavra para o Sérgio e depois para o nosso querido Cláudio Fiorese. Eu vou inverter. Boa noite, Fiorese. Pode falar aí, Tiago. Não, bom, tá. Depois eu apresento a turma aí. Tá, boa noite, pessoal. Desculpe aí, estava numa reunião de gestão, essas coisas da vida, né? Vamos saudar os nossos convidados, né? Convidadas, né? Para essa importante reunião. Eu lembro perfeitamente logo que eu cheguei no campus Viamão, lá em 2015, teve uma reunião lá no Vila Aventura, com o Samuel apresentando não só o empreendimento, como os potenciais turísticos de Viamão, né? Para quem chegava ao município naquela época, era impressionante desde já, né? Tudo isso, né? E hoje estamos aqui, né? Eu acho que muitas coisas amadureceram, né? O nosso campus cresceu nessa caminhada. Finalmente recebemos uma colega, no caso a Cibele, que está aqui conosco, né? Com especialização, conhecimento, estudo, né, nessa área do turismo, do ecoturismo, do turismo rural, né? E aos poucos a gente vai agregando novos valores, novas experiências. O Eco Viamão é um projeto que se expandiu muito de lá para cá e não tem, né, como a gente falar em desenvolvimento sustentável sem turismo, né? A indústria mais sustentável que existe, né? E a gente acredita muito de que o turismo tem um grande futuro em Viamão e um presente já, né? Esses empreendedores que estão aqui, o Rafael, o próprio Samuel, né? São uma realidade. Saudar também o José Barrio Nuevo, que também está ingressando nesse ramo, né? A partir da sua
experiência, do seu sítio, né, colocando à disposição e todo o seu conhecimento na área da comunicação, né, que é fundamental, né, comunicar esse ativo ambiental, esse potencial socioambiental que Viamão tem, que é maravilhoso, né? Nós estamos, então, aqui colhendo subsídios para os nossos projetos de ensino, pesquisa, extensão, no sentido de somar o IFRS nessa caminhada. Então, sem mais delongas, porque temos pessoas muito qualificadas para ouvir aqui, né? Eu vou dando o meu alô para todo mundo e muito obrigado pelo convite. Parabéns aí à coordenação aí dos painéis Viamão e Meio Ambiente, que, né, a gente está junto, mas Serginho, Pelé, a Sandra, a querida Sandra, que está aqui, que insistiu muito com esse tema, né, da retomada desse tema. Então, vamos atualizar, né? Vamos atualizar com quem, de fato, faz a coisa acontecer. Tá bom? Tá ótimo, Fiorese. É sempre uma alegria às quintas-feiras encontrar o Fiorese, professor do Instituto Federal, coordenador do Eco Viamão, o Pellegrini, é do SEB, ele é do Instituto Caminho do Meio, presidente do Instituto e coordenador da Feira Tupambaé, a Sandra Fonseca, muito agradecido, Sandra, nós estamos com a tua disponibilidade de estar sempre com a gente nesse tema e também de ter organizado esse painel, ter convidado as pessoas que vão estar conosco, que é um timaço. Se fosse pensar em campeonato brasileiro, seria um Flamengo, um Atlético Mineiro aí que está na sala hoje. E agradecer muito também aqui o nosso Felipe, que sempre está na base, né, e fica nos estruturando e cuidando dos nossos programas aí, das tecnologias, né, da comunicação. Então, muito importante o nosso agradecimento ao Felipe e também ao Paulo Lilja, que tem feito nossos cards aí e tal, na parceria mesmo. Então, a gente faz um trabalho coletivo aqui, né, um trabalho coletivo. Muito importante. E hoje nós vamos tratar de um tema muito legal para a cidade de Viamão, com convidados especiais. Nós vamos ter aqui conosco o Samuel da Silveira, está conosco, que vai ser o primeiro a falar. Ele é empresário, ele, durante anos, foi gerente do Banco Nacional, empresário em várias áreas, mas a gente o conhece pelo Vila Aventura, né? Chegou em Viamão, fazem 18 anos já, né, Samuel, que está aqui conosco dirigindo Vila Aventura, aqui na cidade de Viamão. Depois ele pode falar um pouco desse empreendimento aí também. É diretor da ABI e da Convention Bureau há mais de 10 anos. Participou do comitê da Copa 2014. Aliás, todos lembram que o Vila Aventura foi sede de uma seleção, né, do Equador aqui no nosso município. Então, muito legal ter o nosso querido Samuel aqui conosco. Depois nós vamos ter o jornalista José Barrionuevo. Não mandou todo um currículo aqui, mas nós o conhecemos pela mídia, né? Um comunicador de longa data, toda uma vida dedicada à comunicação, e o mais importante é que ele é morador de Viamão. Até nos surpreendeu num programa aqui, na participação do programa, né, Fiorese Pellegrini, quando entrou num programa, aí que nós ficamos sabendo que é morador de Viamão e vizinho do Samuel. Mas o que é mais legal é que ele tem um empreendimento chamado a Quinta das Jabuticabeiras. Depois ele vai falar sobre isso, né, onde ele reside, e apresenta esse espaço como uma estação experimental biodinâmica. Então, seja bem-vindo, José Barrionuevo, ao nosso programa. Vai ser bacana de nós ouvir essa experiência também. Depois está conosco aqui, já esteve em outros programas conosco, que é o Rafael Goelzer, que é sócio e diretor, né, da Quinta da Estância, graduado em administração com ênfase em marketing, por isso que ele é o que faz o marketing ali da Quinta, pós-graduado em meio ambiente e sustentabilidade, que é muito legal, vice-presidente de micro e pequenas empresas da Federação, membro da Rede Brasileira do Pacto Global da ONU, membro do Comitê de Sustentabilidade, Câmara Americana do Comércio. Então, o Rafael, ele trabalha no empreendimento com essa e também é dirigente desse tema no meio empresarial,
né? Então, muito legal. Seja bem-vindo, Rafael, ao nosso programa de hoje. E, por fim, a Cibele, né? Nossa professora, querida Cibele Donato. Ela é professora do Instituto Federal, trabalha com ciência e tecnologia, é do campus de Viamão, e ela atua no eixo do turismo, lazer e hospitalidade. Ela tem graduação e várias formações importantes, né? Já trabalhou em vários lugares e possui experiência na área de turismo, marketing, eventos, hotelaria, ecoturismo, desenvolvimento rural sustentável e solidário, turismo rural, turismo na base comunitária. Então, a Cibele, ela vai trazer alguns elementos da academia aqui para nós, para estar dialogando com essas experiências bonitas que nós temos na cidade de Viamão. E nós vamos falar hoje, Fiorez já falou, o Pellegrini também, sobre um projeto chamado A Rota das Especiarias. Claro que não vamos nos limitar a isso, né? Nós vamos falar, o Samuel vai falar da Rota das Especiarias, depois o Samuel, depois o Rafael vai falar, o Barrio Negro e todos nós, mas com essa veia aí do turismo, né? Qual é a perspectiva, o futuro do turismo na nossa cidade, nosso município. Então, seja bem-vindo e, querido Samuel, a palavra é tua. Tem que abrir teu microfone, Samuel. Te falei que eu sou dinossauro. Tá ouvindo? Tá tudo certo, tá ótimo. Tá tudo Pode falar, Samuel. Então, tá bom. Primeiramente, eu queria agradecer ao grupo do Eco Viamão, ao Pellegrini, Serginho, Sandra, Fiorese, pela oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso projeto. Cumprimentar também a professora Cibele, Maristela e o Barnuevo, o Rafael, que vão estar também aqui participando. Eu vou procurar não me alongar, vou tentar ser o mais rápido possível, até 19h21, eu concluo meus 8 minutos aí. Mas a minha apresentação ela não pode ser diferente se eu não falar um pouquinho de como é que eu vim parar em Viamão. A minha vinda para Viamão, ela tem um propósito, que era trazer meus pais, que moravam em Pelotas, para perto de Porto Alegre, para ficar mais fácil da gente cuidar deles. Meu pai era pastor da igreja anglicana, crescer e multiplicar-vos, ele fez 11 filhos, e a gente começou a se esparramar. Eu fui o quinto que vim para Porto Alegre, e eles tinham um sítio lá em Pelotas, e para vir para cá eles queriam morar também num sítio. E aí eu fiz uma pesquisa, onde eu poderia comprar um sítio que tivesse realmente uma qualidade de vida que pudesse recebê-los aqui. Meus pais já eram pessoas idosas. E num sobrevoo que eu fiz de teco-teco, nessa região e na região metropolitana, quando eu enxerguei Viamão de cima, na época nós não tínhamos imagens de Google ainda, eu me apaixonei por essa cidade andando de teco-teco. Mandei descer, que era aqui que eu queria comprar. E compramos uma propriedade há 30 anos, essa propriedade ela tinha 10 hectares e meio, e aqui então construí a casa dos meus pais, que moraram por 8 anos, acabaram falecendo. No mesmo ano em que eu tinha uma atividade anterior, eu residia em São Paulo na ocasião, e fiquei então sem atividade e resolvi transformar o que era sítio de lazer num hotel. E aí começou a história do Vila Aventura. Antes de começar o Vila, eu tive uma inserção no turismo, procurando conhecer um pouquinho. Fiz muitas viagens de benchmark aqui no Brasil, no interior de São Paulo, porque eu conhecia um pouco de lá. E fiz, em 2001, o caminho de Santiago de Compostela, porque eu queria conhecer propriedades rurais. Eu queria fazer um passeio, não caminhando, mas conhecendo hotéis, pousadas, enfim, para ver o que eu ia ter que fazer aqui em Viamão também, construindo a ideia que era construir um hotel. Então, no meu retorno de lá, em 2002, lendo uma reportagem de uma professora da URGS, que era chamava Beatriz Fedrizzi, fui procurar por ela é agrônoma, onde queria já dar o tratamento para o sítio, na sua evolução, que tivesse todo o cuidado ambiental. E ela me apresenta, na ocasião, o Dr. Miguel Sattler, engenheiro Miguel Sattler, do NORI, e a partir dali, tudo que eu passei a fazer aqui no hotel, na construção do hotel, tem um viés sustentável, com muitos cuidados na questão de tratamento de resíduos, coleta seletiva dos nossos lixos,
uso de energias limpas, plantio de diversas árvores frutíferas e nativas. Foram mais de 16 mil que a gente plantou de forma espontânea aqui, recompondo o nosso meio ambiente. Então, deu início o hotel em 2003, né, um hotel sem apartamentos. Nos 2 primeiros anos, a gente trabalhou só com eventos de day use. A partir de 2004, então, a casa, que era a casa que eu construí com meus pais, eu transformei numa pousada, e foram inicialmente 4 apartamentos, depois a gente foi fazendo mais, fizemos um anexo com 20, mais 4 suítes, e a gente chegou ao 10º ano do Vila Ventura com 28 apartamentos. Mas em 2006, percebendo a dificuldade que era de fazer a implantação de um projeto novo num local que não tinha uma referência de hotelaria, então a gente teve dificuldade de mão de obra, tivemos dificuldade de localização, porque o acesso, o Serginho vai lembrar muito bem disso, era complicado, estrada de chão, né? Então a gente tinha muitas dificuldades. E aí eu fui buscar um apoio da PUC, né? Fui lá conversar com na antiga Famecos, né? O turismo e a hotelaria eram gestados pela Famecos, e a coordenadora da Famecos era Marúcia Mexe, e depois o turismo e a hotelaria passou para a FACE, né, que continuou tendo assim um acompanhamento também conosco aqui. Desse momento para frente, a gente começou a fazer uma prospecção muito mais intensa da cidade de Viamão, conhecendo aqui propriedades que pudessem, então, somar junto com o Vila Ventura em atrativos que pudessem não só ser o nosso destino. Nós tínhamos um destino muito forte na cidade, que era o Quinta da Estância, e o Autódromo Tarumã, 2 referências bastante importantes. Mas em nenhum dos 2 projetos eu estava muito próximo, inserido, porque o meu foco era, no primeiro momento, corporativo, né, e de lazer, e o Quinta com um foco bem forte na questão da pedagógica. É parceiro nosso, amigão da gente, depois eu vou falar um pouquinho disso também, mas a gente queria ter o nosso desenvolvimento. Bom, aí então a PUC começou a nos ajudar a desenvolver esse projeto. 2007 e 2008, a gente fez muitas reuniões aqui com proprietários da região e chegamos a reunir aí mais de 160 proprietários, depois foi diminuindo um pouco esse grupo, ficou num grupo de 70 e poucos, e a partir de 2008, a gente, já com um grupo formado aqui ainda no governo, que o Serginho participou, né, do governo do prefeito Alex Boscaini, constituímos aí aquela festa do arroz com leite e outros movimentos turísticos que começaram a surgir naquele momento. Foi feito nessa ocasião também a Conferência Municipal de Turismo, que a gente realizou ainda lá no Tecnopuc, né, o Instituto Federal ainda não estava lá, e lá foi feita então uma conferência que foi muito bem sucedida, e ali gerou uma situação da conferência, um plano com 5 eixos que poderiam ser desenvolvidos no turismo aqui na nossa região. A propósito, esse roteiro que eu estou falando de uma forma bem rápida, eu tive a oportunidade de descrever ele a pedido da Sandra, e eu creio que isso foi parar na mão de vocês, ele um pouco mais detalhado para que a gente possa ter esse histórico. Eu vou falar de uma forma um pouquinho mais rápida aqui. Nesse ano de 2008, também iniciamos a capacitação dessas propriedades, então, para poder receber no turismo. Um grupo menor, ele evoluiu, um grupo de até 10 propriedades, não tem um número bem certo, mas começamos a nos encontrar com uma frequência maior lá no Tecnopuc. Criamos, no ano de 2009, uma OCIP, por sugestão da PUC, né, da professora Marútica e do Ricardo Beixe, que era irmão dela e trabalhava no Ministério do Turismo, e eles entendiam que era um veículo, um equipamento, uma ferramenta importante para que a gente pudesse desenvolver um pouco mais organizadamente a questão do turismo. Em 2010, a gente acabou contratando, então, uma profissional que era especialista em terceiro setor, a Maureen, que passou a nos ajudar a organizar. Nós estávamos, então, com o escritório já instalado lá no Tecnopuc. A partir de 2011, eu me afastei um pouquinho, não intencionalmente, mas por necessidade, porque eu me inseri no comitê da Copa. E aí começou a me tomar um tempo muito grande, tanto na participação do comitê e de demandas que me vinham de lá, quanto na parte de organização do Vila Ventura, para poder estar na Copa do Mundo. O governo, na época, o prefeito Alex
me entregou um dossiê, né, de documentação necessária que a gente teria que preencher para que a gente pudesse participar da Copa. Isso me tomou bastante tempo e a gente acabou perdendo um pouquinho da sequência do trabalho que vinha sendo desenvolvido. Em 2014 participamos da Copa, 2015 o prefeito já Bonato desenvolveu um outro projeto, que é o Plano Municipal do Turismo. Ele contratou a Unicinos para fazer esse plano. Aconteceu um fato curioso nesse momento aí. A PUC, ao ver que a Unicinos havia sido contratada para fazer esse trabalho, e ela sentiu assim que ela não tinha como fazer uma situação de atuação em cima de um trabalho que não foi desenvolvido por eles. O trabalho que eles desenvolviam era utilizando os professores e os alunos. Houve um afastamento natural ali, que está com a transferência da professora Marusca para Brasília, e aí a gente não perdeu um pouco do contato com a PUC aqui. Mas eu fui buscar esse contato de novo, junto com o Rafael. Em 2017 e 2018, a gente trouxe a professora Norma Meixe, né, que para mim é uma grande mestre, é uma mentora do nosso projeto aqui. Eu digo que ela é minha bruxa, meu guru, e a professora Norma, então, começou a visitar semanalmente o Vila Ventura. Nós buscávamos ela em Porto Alegre e ela trazia a sua experiência, que a gente entregava para os 2 turismólogos que a prefeitura tem como contratados até hoje. Agora vai me faltar o número dos 2, mas que desenvolve um projeto da parte de turismo dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Alexandra e o outro, não lembro o nome do rapaz. E eles reuniam todas as semanas aqui, e junto com uma disponibilidade que a gente colocava de um carro nosso aqui do Vila, iam visitar todas as propriedades que deram início ao projeto da Rota. A nossa ideia era reatar com o grupo e iniciar um trabalho com eles novamente e na formação da Rota das Especiarias. Eu não fiz um comentário que a UCIP ela iniciou com 5 eixos que foram desenvolvidos lá na Conferência Municipal do Turismo, com a ideia de ser a gestora da Rota das Especiarias. E sempre a preocupação que nós tivemos desde o início era que essa rota ela pudesse ser utilizada na totalidade do potencial que nós tínhamos aqui, pegando os mais antigos, como o Rafael, a experiência da família Goelzer, né, com o turismo que já vem sendo desenvolvido há muito mais tempo, o autódromo, a nossa igreja, enfim, tudo que a gente tem de potencial na cidade de Viamão, mas que pudesse ter como destino final o Parque Estadual de Itapuã. E, para mim, ele é o principal potencial turístico que nós temos no Rio Grande do Sul. Eu tenho, a pedido da Secretaria de Turismo do Estado, há bastante tempo, ainda quando era do governo do Tarso Genro, eu desenvolvi uma apresentação de turismo com sustentabilidade, já nos valendo de todos os cuidados que a gente desenvolvia no nosso projeto, essas questões de proximidade com as universidades. E esse projeto eu tive a oportunidade de apresentar para mais de 400 escolas e universidades, e numa ocasião, apresentando ele em Caxias do Sul, na UX, eu fiz essa afirmativa de que o principal potencial turístico do Rio Grande do Sul é o Parque Estadual de Itapuã. E aí fui atacado por alguns serranos lá, dizendo, não, tu está enganado, porque tem Canela e Gramado, tem Itaibezinho, que são potenciais muito maiores e consolidados. Eu disse, não estou querendo disputar com espaço nenhum. Mas em nenhum desses lugares a gente tem a riqueza que a gente tem ali, a riqueza natural de preservação daquele meio ambiente e um conjunto de águas que eu não sei se existe um outro no Brasil com essa característica, de tu ter um rio exuberante como é o nosso Rio Guaíba, uma lagoa como a Lagoa Negra dentro do parque, e a maior lagoa de água doce do mundo, que é a Lagoa do Espaço. Aquele conjunto de águas que tem ali para desenvolver esportes náuticos, desenvolver turismo de qualquer espécie, não conheço outro no Brasil, não vi isso em lugar nenhum que eu visitei, e vejo que a natureza nos privilegiou aqui. Eu citei o caminho de Santiago de Compostela, a gente não vê lugares, havia até no próprio caminho situações completamente áridas e feias, mas foi colocado no entorno ali, no acesso, uma bela gastronomia, uma bela pousada, alguns atrativos que enriqueceram aquele lugar de tal forma que ele é uma das principais rotas turísticas do mundo. Eu vejo que nós temos esse potencial para desenvolver isso aqui em Viamão.
Tá? Agora, principalmente com o governo tendo anunciado aí o asfaltamento até o Lami, a gente já tem até próximo do parque o asfalto, né, chegando, falta lá um pedaço pequeno para chegar até a entrada do parque. Eu acho, sempre comento que o turismo ele tem que oportunizar para o turista, até a chegada do destino, um fácil acesso. A partir dali, cada um com a sua característica, e eu falo do Vila Aventura, que tem alguns esportes aqui, né, com treinamentos experienciais, usando arborismo, enfim. O Rafael tem tanta coisa linda dentro do projeto dele lá, dentro da natureza, em que a gente brinca com a natureza, né, a gente curte essa natureza, mas até o portão tu tem que ter um acesso facilitado para o turista chegar. E é o caso do parque também. Eu acho que o parque, no dia em que nós tivermos o acesso facilitado, uma gestão com todo o cuidado ambiental, como em outros lugares, né, já são desenvolvidos turismo, que a gente possa buscar esses modelos, né, de desenvolvimento de outros parques que são gestados, já são geridos aí por PPPs, com administração público-privada. Eu não tenho dúvida de que Viamão vai entrar num roteiro turístico internacional e que a gente vai transformar essa cidade num grande destino turístico, que nós já somos, mas que a gente tem potencial para ser muito mais. Então, a minha paixão por Viamão, ela ganhou potencial, ela se potencializou no momento em que eu conheci o Parque Estadual de Itapuã. Eu não faço outra coisa a não ser fazer esse comentário, e nas minhas apresentações, quando eu tenho essa oportunidade, eu mostro as imagens, e eu quero encerrar, não vou gastar todos os meus 8 minutos, mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: eu tive 2 vezes em Brasília, uma convite do Ministério do Turismo e outra convite da UNB, a Universidade Federal de Brasília, mostrando o nosso projeto e mostrando a cidade de Viamão. Quando uma das oportunidades, quem me antecedeu foi o Bonito, lá do Mato Grosso do Sul. Quando a pessoa foi para fazer a apresentação e botou na tela aquelas imagens lindas, cara do céu, cara, que azar eu tive de vir apresentar o meu projeto logo na sequência de Bonito, que é um lugar fantástico, né? E ela apresentou, foi muito bonita a apresentação, e teve muito poucos questionamentos, muito poucas perguntas para ela. Quando eu apresento o projeto, apresentei com a paixão que normalmente eu falo aqui de Viamão e do nosso projeto e do Parque Estadual de Itapuã, e que eu mostrei as imagens do parque. Quando eu entrei com as imagens do parque, uma pergunta: mas isso aí não é Fernando de Noronha? Eu disse: não, isso aqui é Viamão, Parque Estadual de Itapuã. O cara achou a imagem parecida com a de Fernando de Noronha. E aí eu fui falando da minha apresentação. Desculpe, entrou uma ligação aqui. Fui falando da minha apresentação, e a surpresa é que, no final, foi uma quantidade de perguntas que eu tive e de respostas que eu tive que dar em função do potencial que a gente tem aqui. O nosso lugar é lindo demais. Viamão é rico demais. Nós temos água de excelente qualidade, a gente tem um ar muito puro. A URGS, que nos monitora aqui, junto com a PUC, nos mostra aquele líquido de cor alaranjada que dá nas árvores. Eles insistem em comentar de que aquilo só acontece quando o ar é puro, não tem influência de nenhum contaminante, ele é muito sensível e morreria se tivesse alguma poluição. Então, nós temos que cuidar, sim, muito da nossa natureza, preservar, melhorando, e fazer com que a gente possa trazer e atrair para Viamão e mostrar aquilo que a gente tem de melhor. Nós temos coisas sendo feitas aqui fantásticas, propriedades que estão muito bem preparadas já para o turismo. O que eu acho que falta para a gente é organização. Está aí a rota das especiarias bem desenhada, tem uma OCIP para a gente poder trabalhar e desenvolver através dela com maturidade. Ela já tem mais de 10 anos de constituída, que pode se permitir ser gestora disso, ou não, ou um outro veículo qualquer, mas que a gente possa se aproximar. A gente tem feito algumas reuniões, o Rafael muito presente conosco, o Zapata, lá o restaurante Butiá, e muitos outros empreendimentos que já estão conosco no dia a dia, e o bairro, por último, então, que veio aí, né, nos provocar com essa vitalidade que ele tem, uma linda propriedade aqui do lado do Vila Aventura, e tem a pretensão de dizer que eu fui culpado dele vir investir em Viamão. Eu não me acho culpado, não, e ele é um belo vizinho aqui. Eu quero me colocar à disposição e, desde já, fazer um convite para todos virem aqui no Vila Aventura, conhecer o nosso projeto,
trocar ideias conosco, aproveitar o nosso espaço e que a gente possa realmente transformar a Viamão naquilo que ela tem de melhor, né? Que é levar para o mundo a natureza maravilhosa e exuberante que nós temos aqui. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de todos aí, tá bom? Um abraço. Muito bom. Nós que agradecemos a participação, Samuel, de falar apaixonadamente, dirigindo um empreendimento de sucesso e falando apaixonadamente de Viamão, ainda mais com essa inclinação de preservação ambiental, que é o nosso foco aqui. Então, mas tem mais coisa para a gente comentar. Vou chamar logo o Rafael, que já esteve conosco, mas também tem um projeto lindo para a sua intervenção. Obrigado, Serginho. Parabéns, Samuel, sempre super assertivo nas colocações, né? E apaixonado pela temática. Eu acho que aqui somos uma sala de apaixonados, né? Apaixonados pelo que a gente faz e apaixonados por essa cidade. É interessante ver aqui que essa proposta de Samuel, por exemplo, o Barrio, nós aqui da Quinta da Estância, é uma proposta de vida. Ela vai muito além de um negócio, simplesmente, né? Ou seja, essas famílias se mudaram para cá, vivem hoje em Viamão, criam seus filhos em Viamão, no nosso caso, e fazem toda a sua vida aqui. Eu acho que Viamão tem alguns potenciais que são realmente inacreditáveis. Nós começamos o nosso projeto, como eu falei, com a visão de criar, na realidade meu pai e minha mãe tinham a visão de nos criar no campo e escolheram Viamão para fazer essa criação. Isso há 40 e tantos anos atrás, na década de 70. Em 1978, nós compramos a primeira área, 1,5 hectares de área, aqui na Estância Grande. E depois, em 1992, há 29 anos, ano que vem, completamos 30 anos de Quinta da Estância. Olha que legal, 30 anos de trabalho de educação, 30 anos de bastante dedicação e amor a essa terra, né? E esse projeto ele nasceu em Viamão como um foco turístico. Eu acho que Viamão tem algumas características que são muito interessantes e que são impossíveis de serem copiadas por outro município. O município pode ter a verba que quiser para turismo, que ele não vai conseguir isso que a gente tem. É a questão da localização geográfica. Eu acho que estrategicamente a gente está muito bem localizado. Nós estamos aí próximos da principal região emissora de turistas do estado, ou seja, a região metropolitana, que congrega a maior parcela de população do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos uma orla que ela é muito maior do que a orla de Porto Alegre. Às vezes as pessoas ficam surpreendidas quando a gente fala que Viamão tem uma orla muito superior à orla que tem em Porto Alegre. Nós temos em Viamão uma orla muito superior em quilômetros. Nós temos o Parque Estadual de Itapuã, que é excelente. Nós temos uma natureza muito preservada ainda, por ter uma área territorial bastante grande e ainda disponível para esse crescimento, né? Então, eu acho que são muitos potenciais reunidos em um só local. Na Quinta da Estância, a gente tem uma política também de contratação, que a gente só contrata pessoas de Viamão para valorizar a questão da mão de obra local, né? E é interessante porque a gente tem uma mão de obra em Viamão extremamente abundante. Nós temos aí cerca de 90 mil pessoas por dia que saem de Viamão para fornecer trabalho de qualidade para a região metropolitana. Então, isso é bastante importante, porque quanto mais empregos nós trouxermos para a nossa cidade, também internamente, melhor vai ser a qualidade de vida dessas pessoas. Hoje eles têm que ir se deslocar para Porto Alegre, perdem no mínimo 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Isso dá 3 horas realmente de lapso de tempo somente no trânsito, né? Isso também traz um impacto ambiental da pegada ecológica, da emissão de gás de efeito estufa, que acaba acelerando a questão de mudanças climáticas que a gente percebe que é tão latente hoje e é uma temática tão importante, né? Então, o Samuel conversou bem sobre essa questão dessa união dos empreendedores, né? E não é da boca para fora. Nós somos amigos pessoais, eu e o Samuel, porém, além de amigos pessoais, nós somos parceiros de negócio. Nós indicamos frequentemente o Vila Aventura para hospedagem das pessoas que nos visitam com as famílias, porque a Quinta da Estância não trabalha com hospedagem de famílias, então eles dormem lá no Vila Aventura. O Samuel veio hoje aqui trazer clientes para comprar o nosso azeite de oliva da Estância das Oliveiras. Então, realmente é uma troca muito legal e aberta, né? E é interessante porque a gente quer que os empreendimentos turísticos da cidade, do entorno, eles realmente se qualifiquem. Às vezes as pessoas perguntam assim, cara, mas por que vocês recebem visita técnica? Como o Samuel falou que está com as porteiras abertas,
para a visitação das pessoas, nós também recebemos muitas pessoas que trabalham com turismo para conhecer um pouquinho da Quinta da Estância e aperfeiçoar os seus empreendimentos. E por que a gente recebe essas pessoas, né? Porque quanto mais pessoas com trabalho qualificado nós tivermos, mais turistas a gente vai ter nos procurando. Então, sempre vai ser assim. A pessoa tendo uma boa experiência no município de Viamão, com a atividade turística, ele vai se lembrar com uma boa lembrança da cidade e vai pensar qual é o próximo lugar que eu posso visitar. Então, se ele foi lá no Henrique, no Butiá, e teve um almoço maravilhoso, ele vai se lembrar Viamão com uma visão afetuosa. Ele vai pensar, olha, será que eu não posso me hospedar em Viamão? E vai buscar o Vila Aventura, vai ficar hospedado. Será que eu não posso passear e conhecer animais com as crianças e tudo mais? E vai vir visitar a Quinta da Estância. E assim a gente vai disseminando a imagem do município. Eu acho que nós temos aí duas imagens bem distintas do município. Uma imagem que é a imagem dos empreendimentos, que eu acho que são extremamente positivas. Então, o Vila Aventura, Quinta da Estância, Butiá, o Bairro Novo, que faz um trabalho espetacular na parte, depois ele vai falar, né, na parte principalmente de trabalhar essa imagem institucional do município de Viamão. E nós temos a imagem do município de Viamão, que vem desgastada, né, há muito tempo, sempre com pautas negativas na imprensa, e são coisas que a gente tem que trabalhar para desmistificar, tirar realmente essa visão pejorativa da cidade, que eu acho que a gente já está conseguindo desmanchar ao longo dos anos, e trazer uma visão positiva, uma visão voltada realmente para o turismo, para a qualidade de vida, para experiências diferenciadas. A gente vem trabalhando com isso há 30 anos, com muito amor. Fundamos no ano passado a Estância das Oliveiras também, com atividades turísticas, visitação e a experiência relacionada ao olivoturismo, que é uma coisa bem nova também, que nasceu do estado do Rio Grande do Sul. E Viamão, por incrível que pareça, já está produzindo o melhor azeite de oliva blend do hemisfério sul, né? A gente mandou esse ano para a Itália, o André esteve aqui na live trazendo essas notícias super positivas para o município de Viamão, né? Antigamente o pessoal achava que não dava azeitonas em Viamão, não dava oliveiras em Viamão. Nós fomos cabeça dura, digamos assim, implementamos o pomar e hoje estamos aí produzindo um azeite de qualidade internacional e também ampliando o potencial de investimento das áreas rurais do município. Então, aquelas pessoas que tradicionalmente viam as possibilidades mais restritas com relação ao investimento rural, agora tem uma nova possibilidade de investimento que não necessita de grandes áreas. O azeite de oliva ele não necessita de grandes áreas, com 5, 2, 3, 10 hectares. Tu consegue trabalhar bem com uma produção interessante, com uma agregação de renda bastante legal e com um plantio que é perene, né? E que pode ser totalmente sustentável. Nós fomos visitar, quando a gente começou a pesquisar sobre azeite de oliva, nós fomos visitar países que são tradicionalmente produtores, né? E eu, pessoalmente, fui em épocas de colheita, e onde o pessoal estava realizando colheita em árvores de 1.200 anos. Imaginem, colheita de azeitonas. Então, realmente é algo que pode ser perene e pode trazer bastante prosperidade para o nosso município, que vai além da questão turística e que mantém essas raízes rurais, porém sempre analisando a produtividade versus a sustentabilidade, né? Ou seja, andando juntas, multiplicando uma outra, não versus de serem contrárias, né? Mas sim versus de serem multiplicadoras, ou seja, de amplificarem os seus resultados. Então, eu acho que, resumindo, depois a gente vai ter mais perguntas, eu acho que Viamão tem esse potencial todo. Nós temos muitas pessoas que estão morando aqui e que estão investindo aqui com paixão, com amor e com técnica, porque é importante também. Nós temos aqui a Cibele, do Instituto Federal, que é professora. É importante a gente trabalhar o amor, mas também trabalhar a técnica, a questão da informação técnica sobre atividade turística, para a gente conseguir implementar com a maior qualidade possível, o menor nível de risco possível. E com isso, a gente trazendo êxito, a gente traz também mais qualidade para os turistas que visitam e traz uma imagem melhor para o nosso município. Então, para a introdução seria isso, Serginho. Agradeço muito o convite do Pellegrini, do Serginho, do pessoal do Instituto Federal. Um abraço para a Cibele também, que está aqui participando conosco. E ficamos à disposição aí para as perguntas. Maravilha, Rafael. Muito bom. A gente fica bem orgulhoso desse projeto, dessa construção familiar de vocês aí. A dona Sônia, né? A professora Sônia, né? Legal. Depois a gente vai entrar nas perguntas, nas questões. Vou chamar o Bairro Novo, que tem esse empreendimento das nossas jabuticabeiras e pode fazer uma fala larga, tem uma larga experiência aí
mundo afora. Bairro Negro. O José Bairro Negro está com o microfone fechado, eu acho. Pelo menos não estou ouvindo a voz dele. Mas já vai entrar. Às vezes acontece. Um pequeno detalhe técnico aí, mas o Samuel vai ajudar ali, né? Vai se irmanar no domínio da tecnologia e vai dar tudo certo. Então já vamos entrar. Já deu Tá. certo. Acho. Já deu? Isso aí. Vai. Tá bem. Seja bem-vindo, Bairro. Obrigado pela oportunidade. Eu cumprimento por esse espaço aí que eu já acompanhei muitas conversas, discussões, e me encanta porque é um espaço de comunicação que olha para frente, vê o que dá certo e trabalha para melhorar. Esse é o espírito desse momento da minha vida também. O meu depoimento é mais singelo, viu, Sérgio? Bem mais singelo, mas acho que posso contribuir com a observação do jornalista. Essa é a única pretensão que eu tenho, digamos, a perspicácia, dentro da curiosidade própria de um jornalista, que é generalista. Ele não tem conhecimento profundo em nada, mas ele tem percepção das coisas. E eu já tive a percepção 12 anos atrás, quando eu procurei um sítio. Eu estava indo no psiquiatra, porque eu tinha decidido largar o jornalismo, né? Larguei o jornalismo em definitivo, e estava já trabalhando no meu escritório, mas ia no psiquiatra para saber o que eu ia fazer nos últimos 15 anos da minha vida, 10 anos da minha vida. Lá se foram os 10 anos, eu não tinha encontrado o que eu pretendia fazer da minha vida, até que um dia eu vi uma fala do Lama, Padma Santen. Depois assisti um retiro e vi que a minha percepção lá de trás estava certa, quando eu procurei esse local aqui e pedi para o cara, o corretor, o seguinte: me procura perto do Vila Ventura, que eu já conhecia por alto e estava encantado com o empreendimento. E eu vi que um louco resolveu fazer um hotel desse tamanho no meio do mato. E é precursor de tudo que nós estamos falando aqui, junto com a Quinta da Estância, junto com o Samuel, a família dele, o Rafael. Então, há uma ousadia nisso tudo. Então, a minha percepção hoje é de que, e eu vou passar o resto dos meus dias aqui, continuo trabalhando, eu vou 2 vezes por semana a Porto Alegre, e exclusivamente continuo no meu escritório para ter dinheiro para comprar árvore. Então, o que eu faço hoje aqui é eu planto árvores. Então, dentro desse espaço, eu fui me encontrando, fiz uma trilha. Hoje a trilha tem pensamentos budistas, outra inspirada em São Francisco, na oração da paz. Então, é praticamente uma rota da conversão, onde eu tive um processo de conversão. Agora, como jornalista, e agora vou dar meu depoimento. Como jornalista, eu senti que isso aí, uma hora, ia encantar, ou desencantar, encantar as pessoas. Eu tinha certeza absoluta. E cada dia, cada experiência, cada visita, eu encontrava alguma coisa nova e espetacular. Ou uma pessoa, ou uma praia, ou descobria que Viamão tem 106 quilômetros de orla, com meia dúzia de lagoas, com uma Porto Alegre meia de natureza rica, de ar puro, de água cristalina. E eu fui vendo esse negócio aqui, eu digo, mas isso aqui é fantástico, as pessoas não estão se dando conta. Daí inventei, há 3 anos atrás, de convidar jornalistas para virem me visitar. Não sei se vão vir,
O convite era o seguinte: venha plantar árvore na Semana da Árvore. E eles vieram. Na primeira oportunidade, vieram uns 20, né, Samuel? Agora vieram 23. E além de plantar árvores, o que eu queria? É mostrar para eles o que é Viamão. E nessa agora é a terceira, porque durante a pandemia eu fiz apenas uma live sobre agricultura biodinâmica com o João, lá de Sentinela, onde eu fui estudar, aprender. Meu sítio ainda não é agricultura biodinâmica, eu estou aprendendo. E como estou aprendendo uma porção de coisas. Bom, dessa vez eu senti que dava para dar um passo à frente e meu sítio já estava um pouco melhor, as árvores já estavam com 2, 3, 5 metros, né? Um pouco mais. Eu já tenho toda uma mata ciliar recuperada, onde tem uma trilha. Essa trilha minha tem 1.700 metros. Como vim morar aqui com a pandemia, eu comecei a observar melhor as coisas. Eu disse, mas por que eu não faço uma trilha aqui? E fui fazendo a trilha com um colaborador aqui junto, cortando, abrindo, limpando o chão, a rigor, não cortando nada de especial, desviando das árvores, buscando espaço. E virou uma trilha encantadora. Aí, no dia 25, fiz um teste. Quem quisesse vir às 9 horas, faria a trilha e tá certo. Se tivesse jabuticaba e comesse uma jabuticaba de cada pé, ganharia um Fusca, né? Ou uma Ferrari, porque ninguém vai conseguir comer uma jabuticaba de cada pé quando estiver plena produção num dia. Bom, as pessoas se encantaram. Um pouco antes, uns dias antes do evento, eu pensando como vou fazer para as pessoas, chamar alguém para tocar música, a Sandra me indicou alguém que compõe, um biólogo, eles compõem música sobre a natureza, um casal jovem. Eu convidei eles para cantar. Aí eu me lembrei de convidar Samuel, convidar Giovannini, convidar o povo aqui. O Samuel já é reflexão permanente. Tenho dúvida, veio aqui me aconselhar com ele, como vim hoje aqui. Agora à noite. E vim a pé de lá. Dá 1,5 km. Eu vim a pé, caminhando, gosto de caminhar. Bueno. E eu comecei a notar dessa vez o que eu imaginava que estava na hora de desencantar. As pessoas começaram a falar. E eu botei placas nos caminhos, tem um cuidadozinho, uma delicadeza, digamos, né? E o seguinte, 2 semanas antes, o meu vizinho, Luiz Lichtenstein, de quem eu comprei esses 12 hectares, eu tenho apenas 12 hectares, mas é muito espaço para plantar árvore. Já plantei 5.000, vou plantar mais 5.000, vou plantar até morrer. O Lichtenstein me disse, o Barro, por que nós não abrimos aqui? Esse teu negócio está muito bonito. Vamos abrir um portão aqui, vamos fazer a experiência da tal da Rota Especialista. Ele participou de tudo. Eu consultei o Samuel. Samuel, não quero cair de paraquedas nisso aqui, mas estou pensando em fazer um embrião, uma experiência aqui nossa. O hotel manda quem quiser passear, ou comer frutas, ou colher frutas, e a gente começa a ver as dificuldades, os progressos, etc. Então, o que eu fiz? Liguei para o prefeito, não podemos deixar a autoridade eleita pela cidade, pode gostar ou não gostar, ele foi escolhido pela cidade, é a autoridade maior. Sempre disse a ele que eu tenho divergência profunda, e foi clara, o Samuel estava junto, fiz uma reunião com ele aqui para dizer, olha, eu tenho uma divergência profunda, não pode ter acervo sanitário aqui, onde a gente quer construir uma rota especial. Qualquer lugar de Viamão, não pode ter aqui. E toda vez que eu encontro, é como Catilina lá atrás, penso que Cartago, censo, digo, não pode. É até meio brincando, mas não. No dia ele veio aqui e ele ouviu o sentimento daquele povo, sem falar em aterro, todos, e a fala do Lama, encantadora, as pessoas ficaram ouvindo ele encantados, entende? Aí inauguramos, fizemos aquele portão, pintamos de amarelo e azul e cor de jabuticaba. Está criada a primeira experiência da Roda Especialista. Samuel tinha placa, botamos placa, o
O Nectarium, que é a produção de orquídeas também. Tem placa, botamos as placas aí. O Luiz fez um caminho dentro, uma trilha dentro. Tem as experiências de produção que ele vai mostrar e vender também, as orquídeas. E tem mais 22 tipos de palmeiras diferentes. Ele tem milhares de palmeiras plantadas. A rota ficou belíssima. Ele só tirou um pouquinho o mato no meio, a capoeira, ficou belíssimo. Bueno, aí, consequência disso, isso que é por isso o meu depoimento. Eu estou me obrigando a melhorar isso aí, porque eu não posso fracassar na experiência. Né? Entende? Eu não posso fracassar. Aí eu já vinha criando pequenos pomares. Eu fazia pomar de 5, 10, com exceção de jabuticaba, né, que tem uma ligação com meu pai, que lá em Erechim eu plantei jabuticaba com ele, aquilo... Plantei 450 pés aqui, sempre planto, eu mudo, para todo mundo lá. Aí tem o Bosque dos Butiazeiros Graúdos, uma experiência que eu faço com os guris da Prepago, o Gilson e o Adilson, maravilhosa a pesquisa deles, fantástica, vai mudar a exploração e o uso do butiá como um ingrediente muito importante na economia das famílias. Então, estou fazendo, eu já tinha 12 pequenos pomares, vou fazer mais alguns, porque todo ano tem que ter fruta. Porque se o Samuel manda alguém fazer a trilha, ele também tem que colher algum produto. Além da horta, coisa assim, tem que colher. Eu já tinha feito experiência com o Punk, o cara que escreveu esse livro aí, maravilhoso, que é gaúcho, está em Manaus, veio aqui, fez um curso, vieram 40 pessoas, deu curso. E outros encontros de espiritualidade, etc, etc, etc. Bueno, essa experiência minha é uma experiência para poder contar um dia para vocês, para o grupo, assim, olha, aqui deu certo isso, deu certo errado aquilo. E vai começar a andar, porque tem o que é mais encantador, a rota do azeite. Eu sou apaixonado pelo trabalho do Rafael. Fui lá, olho, todas as pessoas encantam. Não tem local em Porto Alegre que todos os filhos já foram num local. Todos, quem não foi, vai ir, o neto vai ir. Vai ter a Rota do Azeite, tem a produção do Rafael lá. A espiritualidade, falou o Samuel falou nos caminhos de Compostela lá, aqui eu botei o caminho da conversão e vai ter outros caminhos. Não faça uma experiência pequena, porque é para mim também e para as pessoas que me visitam. Vai ter a Rota caminhos da espiritualidade. Aqui, lá no Roger, estão construindo um centro holístico, que, na minha avaliação, é o maior do Brasil. Porque aqui tem uma energia especial. Eu ouvi falar muito. Aliás, eu espalhei que eu enxergo OVNI. Daqui, o pessoal já acreditou nisso também, porque aqui pode acontecer tudo em minha mão. Inclusive, olhar OVNI, enxergar OVNI. Então, isso aqui, eu vou dizer, a última, encerrar. E eu estava vendo, eu sempre procuro pensar alguma coisa para trazer informação aqui para o Samuel, que é meu guia. Eu ajudei já o Hugo Fleck a implantar o catamarã. E eu sei que ele é empreendedor e tal, e tem 3 barcos, ele vive dormindo no rio aí. Na frente da Boan é o lugar preferido dele. Vai lá, atraca, fica 2 dias lá, dorme lá, toma banho, vai na praia sem licença, que não pode, mas não tem guarda naquela hora, vai lá, conhece cada ponto da orla aqui. Ele nos disse, convidei para almoçar aqui, ele disse o seguinte, olha, queria ser mais jovem, para empreender aí. Isso é a coisa mais fantástica. Olha, tem barcos lá no Pará. Ele conhece todo mundo dessa parte do turismo, diz, isso aí é um tesouro. Isso aí é um tesouro. Já colocou o barco à disposição para fazer uma audiência, vamos fazer uma reunião nossa lá um dia, tal, etc, etc. Esse é meu depoimento. E para dizer o seguinte, o Pellegrini disse que um dia poderá ser capital da agroecologia. Eu vou dizer aqui com toda a convicção, isso aqui já é a capital da agroecologia e vai ser uma referência no Brasil pelas pessoas que eu conheço daqui, pelas lideranças que eu conheço daqui. E tivemos uma reunião da Rota aqui, do pessoal do Samuel, uma semana. São pessoas fantásticas. Vocês que participam disso aí, não existe por aí com essa qualidade que vocês fazem, com esse preparo, com esse conhecimento. Então, eu sou um cara muito inteligente. Por isso, escolhi morar aqui e morrer aqui.
Abraço. Muito bem, Mariana. Esse é o sentimento, assim, que tem coisas que a gente só descobre com o caminho, né? Com a estrada. E aí o problema é que a gente se dá conta que a estrada também já está, a idade vai avançando, né? É uma coisa assim. Mas legal, muito legal esse depoimento. Eu quero dizer o seguinte, ó, que nós perdemos a PUC em Viamão, né? A PUC saiu de Viamão, primeiro tivemos o seminário, depois terminou o seminário, né? E viemos a PUC, perdemos a PUC. Mas nós temos o Instituto Federal, que, na minha opinião, foi uma instituição pública muito importante, que foi a maior conquista de educação dos últimos tempos para a cidade de Viamão. Então, aqui representando essa instituição tão importante, que nós somos parceiro aqui desse programa e de muitos projetos, o Eco Viamão, olha ali, ó, Viamão 300 anos, show de bola. O que aparece ali? Só o registro que eu esqueci. Eu só esqueci de falar isso aqui, ó. Eu acredito tanto em Viamão que eu vi que cabia um livro, que tinha que ter um livro, que ninguém conhece Viamão, ninguém conhece. Aí eu procurei um ilustre viamonense, que é o Vitor Ortiz, e disse aqui, ó, eu vou produzir o livro, não vou escrever. Agora tu vai editar esse livro aqui, peguei colegas, vai sair no Dia da Árvore do ano que vem, nós vamos lançar esse livro aqui. O Rio Grande vai descobrir que cidade fantástica que é Viamão. Obrigado. Legal. Desculpa. Show. Muito bom. Parabéns. Então, vamos chamar agora a Cibele, que vai, à luz disso que está sendo falado, ela já conhece bastante, trazer também um pouco essa visão que o Instituto Federal tem sobre o turismo, sobre a rota das especiarias e as potencialidades que nós podemos desenvolver na cidade e que o Instituto Federal pode colaborar muito com isso, porque nós queremos que o Instituto Federal ele seja um grande parceiro, um colaborador, iluminador das estratégias do desenvolvimento econômico, social e ambiental da nossa cidade. Se o Instituto Federal estiver presente conosco, a proclamação da capital agroambiental aqui vai ser mais acelerada. Seja bem-vindo, Cibele. Olá, boa noite. Inicialmente que os anjos digam amém, né, Sérgio? Então, eu quero agradecer o convite, agradecer o pessoal do Eco Viamão, né, foi um prazer estar aqui, o professor Cláudio também, né, que me acolheu no Instituto, dizer que eu ainda não conheço nenhum dos colegas que estão aqui, porque eu vim redistribuída do Pará e cheguei em plena pandemia, então pisei em Viamão e fechou tudo. A minha experiência, a minha conversa hoje com vocês vai ser passar um pouquinho da minha experiência de profissional e nisso fazer como se fosse um fórum de ideias, né? A gente unir o que eu posso colaborar daqui para frente com vocês, que com a graça de Deus a pandemia vai finalizar. Então, cumprimentar, né, os colegas que estão aqui presentes, o Samuel, o Rafael e o José, excelente fala, excelente conversa e principalmente excelente trabalho. Apesar de não conhecer pessoalmente, né, a propriedade de vocês, mas já venho estudando, lendo, vendo informações e cada vez mais fascinada pelo que vocês estão oferecendo, né, pelo que tem nas propriedades de vocês. E até posso dizer para o Rafael que desde pequena, que eu morava no interior aqui de Cruz Alta, perto de Juí, de Birubá, as escolas aqui tinham como referência, né? O sonho das escolas era fazer o turismo pedagógico aí na estância, na quinta da estância. Então, a gente sabia conhecer Viamão para ir na quinta da estância. Deus quiser, agora, quando finalizar um pouquinho de começar os trabalhos, eu posso conhecer pessoalmente e poder colaborar. A minha experiência, né? Eu vim distribuída do Pará, fiquei 10 anos no Pará, sou gaúcha, mas, primeiramente, eu trabalhei 5 anos no Mato Grosso do Sul, na Universidade Estadual, lá do curso de Turismo, e que eu trabalhei com o Pantanal, um pouco do Pantanal, depois fui trabalhar perto da hotelaria Parte Bonito, como o colega falou, né, Bonito é muito bonito mesmo, muitas experiências, né, o voucher que eles fazem, a forma como eles trabalham o turismo lá, é um grande modelo no Brasil. Então, trabalhei 5 anos naquela região, e aí fui para o Pará. Eu estava brincando que eu estava fugindo do frio, cada vez eu estava subindo um pouquinho mais, agora me deu saudade, eu voltei, né. Fiquei 10 anos no Pará, e lá no Pará a sua extensão é enorme, né? Tanto é que eu morei no sul do Pará há algum tempo, morei mais 1 ano e meio numa ilha chamada de Cametá, que é onde eu desenvolvi a tese do meu mestrado, que foi trabalhar o turismo de base comunitária.
Então, uma ilha que você, na época que eu estava lá, tinha que, para chegar lá, era 3 balsas. E eu falo até para meus alunos uma realidade muito diferente do que a gente tem aqui. Então, você, assim, aqui a gente tem ruas asfaltadas, a gente tem possibilidades, né, para chegar no lugar com facilidade. Até como o nosso colega Samuel falou, né, que às vezes falta um pedaço de asfalto para chegar no lugar. Lá faltava o chão, né? Então, assim, você de barco, e quando ia voltar já não tinha mais, subia, né, a orla, descia, você tinha que viver conforme o clima e o tempo. Quem mandava ali era a natureza. E mesmo com toda essa precariedade, a gente fez um trabalho de 1 ano e meio de turismo de base comunitária lá, que foi excelente. Ou seja, a gente chegou numa comunidade lá que achava que não tinha potencial, e realizamos oficinas, o qual as oficinas a gente tinha que passar com data show em palafitas, em taquaras, assim, de um lugar a outro, mesmo, com medo de cair todo o material. Mesmo assim, a gente conseguiu desenvolver um trabalho com eles e mostrou o grande potencial que eles tinham. Digamos, hoje nós, do Rio Grande do Sul, e conhecer uma comunidade daquelas, a gente está encantado pela beleza que eles têm, né? A gente mostrou que o açaí que eles tinham, que o peixe que eles pegavam ali do lado, que as frutas, tudo ali era uma forma de uma riqueza para quem vinha de fora. E para conseguir fazer um trabalho desse, né, a gente precisou de vários profissionais. Então, não é só o turismólogo agindo no momento que consegue fazer o turismo dar certo em um local, numa localidade. Eu precisei, naquela época, apoio de todo mundo fazendo com o coração, né? A gente não tinha recurso, mas a vontade e a paixão pelo turismo para dar certo fez a gente trabalhar. Então, tinha gestor ambiental, eu tinha pessoal na área de engenharia alimentícia, né, para trabalhar as frutas, na área de comunicação, para fazer divulgação e o material, os mapas, o folder, e o pessoal do georreferenciamento. Então, a gente montou uma estrutura do turismo de base comunitária de um local que não era nem conhecido, nem na localidade, né? E por que eu estou trazendo essa história? Porque eu penso em Viamão, como todos já apresentaram, uma riqueza, assim, estupenda. Então, se daqui a gente tem tudo isso, né? Imagina o que dá para fazer. Então, espero, assim, poder agora, a partir de agora, com o Instituto Federal colaborando, né, ajudar bastante a desenvolver. E a nossa pretensão do Instituto estamos começando a escrever, já é abrir o curso de guia de turismo. Então, a gente começou já os trabalhos, vamos montar agora a portaria com uma equipe. Eu já comecei a dar aula agora, dando apoio para Restinga, né, nós temos um curso de guia lá em Restinga também, que você sabe, o turismo depois da pandemia, quando veio a pandemia, normalmente, inicialmente o pessoal se travou, né? Todo mundo pensou, nossa, o turismo morreu, não vai ter como. Mas aí, aos poucos, a gente foi descobrindo caminhos. Aí veio a ideia do turismo virtual. Então, a gente pôde conhecer locais virtualmente e as pessoas começaram a buscar conhecimento. Então, hoje, com a ideia que já passou 1 ano e meio tudo isso, a gente está com 3 tendências no turismo, né? Uma é a visitação local. As pessoas hoje estão querendo viajar, todo mundo está com muita ansiedade de sair, passear, de sair, viajar, e dando prioridade para locais mais próximos, locais que eles possam chegar de carro, né? Outro crescimento é o turismo virtual, né? Então, assim, hoje as pessoas já procuram na internet informações para depois poder sair a campo. Então, a gente tem que estar na mídia, tem que estar na internet de várias formas. E estão procurando a questão de procura por espaços ambientais, né? Que visem o cuidado ambiental, locais que dão esse suporte, que são meios que visam a sustentabilidade. E eu acho que Viamão suporta tudo isso. Então, assim, é só aos pouquinhos, cada vez mais, mostrando isso ao Brasil, ou ao mundo, se Deus quiser, né? Que Viamão tem essas potencialidades, que as pessoas podem vir para cá, né? E que vão encontrar isso. A Rota de Especiarias, né? Como o nosso colega Samuel apresentou, ela está cada vez crescendo mais, desenvolvendo, mas falta a gente tentar mostrar isso para o resto do Brasil, para as pessoas começarem a vir, ter vontade. E tirar essa padronização que as pessoas chegam em Porto Alegre e já pegam um carro, alguma coisa, e vão para outras rotas. Vão para a Serra Gaúcha, vão para a rota dos Quênios, vão para o Icumã, né? E mal, às vezes, visitam Porto Alegre. Então, vamos trazer eles para cá, né? Vamos fazer uma forma desse pessoal chegar no Rio Grande do Sul, saber que tem aqui Viamão, saber que nós temos essas rotas, saber que tem várias potencialidades aqui, né, importantes para Viamão. A minha formação, além do que eu citei, né, do campus do Pará, eu trabalhei 9 anos em agência de viagem, tive agência, trabalhei com agência, então sou uma apaixonada pela roteirização. Agora, adoro fazer um roteiro, adoro estudar possibilidades, ver trajetos, né?
contribuir com isso, já fiz bastante com alunos. E sou formada em marketing também, especialização em marketing. Então, eu acho que foi como se fosse uma escada, né? Eu comecei com o turismo, fui no marketing, aí fui caindo na questão ambiental, fui trabalhar o turismo de base comunitária e o turismo rural. E hoje, chegando em Viamão, mas não exatamente conhecendo ainda muitos dos locais, e ansiosa para isso, não tive essa oportunidade ainda, eu estou fazendo alguns cursos, estou fazendo com o pessoal da Emater, né? O Qualificação em Turismo Rural, estamos colaborando, né? Eu e a Sandra também faz parte. E agora vai ter, não sei se vocês viram, né? Vai ter o fórum, né? A primeira rodada de negócios, acho que vocês devem estar participando também. Que também é mais uma oportunidade de se conhecer e Viamão está ali presente, mostrando suas potencialidades. A gente tem uma aluna, junto com o professor Robson e a professora, deixa eu lembrar, Ana Paula Ribeiro, fizeram um projeto muito bom, que foi um mapeamento de todos os pontos turísticos, de tudo, de potencial que tem em Viamão. E colocaram isso no GPS, né? Que você pode buscar. Você abre e você olha todos os pontos e busca, tá até a Rota das Especiarias lá. Então, eu já convidei ela e a gente está com um grupo, né? Está com um GT de turismo sobre Viamão, para começar a trabalhar melhor e desenvolver. Então, inicialmente, estamos inventariando, vendo tudo que tem, vamos trabalhar, pegar esse trabalho. E esse trabalho foi feito com o professor Robson, a professora Ana Paula, e com a aluna, a aluna Franciele Bastos Nascimento, uma aluna bolsista do ensino médio, que fez um excelente trabalho, que eu também conversei com ela, chamei ela para vir para junto da gente, né? Porque o turismo nada é, como eu falei, uma união de vários profissionais. Porque não pode ter uma única visão, tem que ter várias para dar certo. E o Instituto vem a colaborar porque já vem com a questão ambiental há muito tempo trabalhando, né? E agora a gente está com turismo. Qual a ideia, a potencialidade de abrir um curso de guia ali para desenvolver, eu acho que vai colaborar bastante, porque esses profissionais, a nossa intenção é que eles ajudem a trazer mais públicos, a fazer esse roteiro, né? E desenvolver melhor ainda. As perspectivas, né, que a gente tem, que eu coloquei aqui, que é fazer dessa região, como falou até o Fiorese várias vezes, né, um destaque, principalmente no turismo rural e turismo sustentável. Porque a extensão rural que tem em Viamão, a gente não acha em qualquer lugar fácil, né? Então, quando as pessoas pensarem em turismo rural, pensarem em turismo, né, com a qualidade ambiental, não, vamos lá em Viamão, vamos conhecer lá. Que venham para conhecer e tirar ideias, que venham para sentir o prazer, né, de se contato com a natureza, e que a gente consiga fazer com que essas rotas que ficam, às vezes, focadas só, como eu falei, as principais regiões turísticas, comecem a vir para cá e venham conhecer um pouquinho mais do que tem de grandiosidade que tem em Viamão. O Samuel comentou, né, da natureza, que é um privilégio, eu achei bem interessante, eu até anotei aqui, e que aqui é o potencial inacreditável, que foi o Rafael. Então, eu concordo perfeitamente. Quando eu falo assim, que às vezes a gente tem que trabalhar um pouquinho também da conscientização das pessoas da cidade, porque o meu pouco contato que eu tive, né, quando eu cheguei, eu não conseguia essas informações pela população. Ou seja, eu perguntando para um e para outro, eu indo numa farmácia, numa padaria, num mercado, e eu querendo achar casa, né, eu vou procurar de novo casa para morar, para ver, e as pessoas às vezes não passam muita informação. Ah, não sei, não tem o que fazer. Então, que a gente possa, no futuro, também saber trabalhar a conscientização, né? Que qualquer pessoa de Viamão apresente a cidade com carinho e fale, olha, aqui é riquíssimo, tem várias coisas. Tem para fazer isso, isso, aquilo, né? Porque no trabalho até da nossa colega, ela conseguiu catalogar 199 locais de visitação, né? Entre alimentação, passeios. Então, você vê, é muitos lugares interessantes. E fomos falar, assim, 3 dias é pouco para conhecer tudo, bem mais. Então, que a gente possa, cada vez mais, aprimorar e qualificar o turismo aqui. Ultrapassei meu tempo, mas foi um prazer. Que legal, Cibele. Muito boa intervenção, muito legal de ter isso, essas falas aqui. Pellegrini deve estar louco para fazer uma questão aí, uma intervenção, Pelé. Mas eu vou chamar o José, que tem ele quer fazer um pequeno comentário. Então, eu vou chamar o José para ele fazer esse comentário, depois eu passo para a Sandra, que tem as perguntas, e depois para ti, Pellegrini. Pode ser assim?
Pode. O Joca, com a palavra, querido Joca. Então, eu não coloquei ali, mas eu sou aqui do Centro Budista também, né? E uma alegria, assim, ver o Samuel, o Bairro Nuevo, o Rafael, né? E a Cibele, né? Falando. Eu nasci em Canela e morei muito tempo em Caxias. Em Caxias eu acabei sendo secretário de administração no tempo que a gente implantou lá o Caminho das Colônias, que era fundamentalmente um projeto que visava... Caxias, embora realize a Festa da Uva, Caxias não é uma cidade turística, ela é uma cidade onde as pessoas visitam com objetivos dos negócios, né? Ela é uma cidade industrial, ela não tem essa característica, né? E a ideia do Caminho das Colônias era que as pessoas pudessem visitar as cantinas, os produtores, fundamentalmente de uva, de vinho, né? E foi um projeto interessante, mas o agricultor italiano ele não é muito receptivo. O agricultor italiano ele quer estar lá no parreiral trabalhando, ele não quer se vestir muito bonito. E então é um projeto que perdura até hoje, né? Mas ele tem essas limitações, que é a limitação da... e aí eu vou falar do aspecto que eu acho fundamental, assim, que foi falado pelo Bairro Nuevo, pelo Samuel. Viamão tem uma característica receptiva. É uma cidade que as pessoas ainda conversam contigo numa loja e elas conversam sem interesse, né? Elas não têm... a imigração italiana da Serra, ela foi uma imigração de pessoas com muita dificuldade econômica, né? E eles ouviam dos avós que precisava economizar muito para não faltar. E aí tudo gira muito em torno da economia, né? E assim foi a construção de Gramado e Canela, né? Esse projeto, se a gente pensar assim, Gramado e Canela precisaram construir ambientes. Então são tudo, não é uma crítica aqui, mas são ambientes artificiais, né? Muito artificiais, né? Claro que tem uma natureza exuberante também, né? Tem lugares exuberantes, mas eles ficaram ficaram rígidos, né? Eles são muito assim, tu tem horário para entrar, horário para sair, não tem essa hospitalidade, esse acolhimento que tem Viamão, né? Então eu estou aqui há 18 anos, né? Depois que eu levei o Lama para fazer uma palestra lá na prefeitura de Caxias, 4 palestras, né? Para os funcionários públicos que estavam todos meio adoecendo, ficando tristes, e a coisa não andava. Daí o Lama foi lá e falou um dia para o pessoal da saúde, outro dia para o pessoal da educação, depois para os servidores gerais, e assim foi. Aí eu acabei pedindo para o Lama se eu podia vir morar para cá, porque eu já estava, né, na área do direito, aquela coisa toda. E aí é importante contar também para vocês, né, que o Centro Budista de Viamão, né, ele é a sede de mais de 40 centros no país, em praticamente todas as capitais, né? Quando tem um evento aqui, as pessoas se remetem a Viamão vindo de todo o país, né? E então o Lama, com a sua chegada aqui, ele também representou um marco importante, assim, não é puxando brasa para o nosso assado, né? Mas o Samuel já esteve aqui, a gente já foi convidado por ele maravilhosamente, fomos recebidos no Vila Ventura, a gente tem o maior apreço, conhecemos o sistema de leito de evapotranspiração, de tratamento de esgotos, e ficamos encantados, assim, reaproveitamento das madeiras, de obras, né? Aprendi um monte na ida lá. Até hoje eu lembro do Samuel dizendo assim, a gente pega a madeira, o pinus, que foi usado como caixa para fazer o concreto, e a gente passa o jato, o lava-jato, e ele vira uma madeira maravilhosa, o cupim não gosta, e a gente constrói com aquilo, né? Só para te contar, Samuel, que eu ainda lembro desse teu ensinamento. Né? Mas o fato é que isso que o Samuel falou, da orla, eu fico impressionado, eu vou muito a Itapuã, a minha esposa tem um sítio aqui no Beco do Pesqueiro, né? Aqui próximo, né? São 10 quilômetros aí do Vila Ventura, ela é bióloga também, e a gente sempre fala disso, assim, desse potencial que precisa
mas não pode. A ideia desse potencial que não precisa ser desconstruído para se transformar potencial, né? A ideia desse potencial que ele pode ser aproveitado e beneficiar as pessoas, né? Porque as pessoas que têm contato com a região, né? Eu, quando acabei estudando a história do hospital de Viamão, né? Lá de Itapuã, fiquei muito comovido. Tem uma lagoa maravilhosa, né? A Lagoa Negra. O Samuel falou, tem 4 lagoas. A gente pensa 4 lagoas, mas são 4 lagoas gigantescas. Aquela Praia dos Sonhos, que está fechada, já tem 30 anos, né? Foi na década de 90 que foi a Praia dos Sonhos. Eu olho seguidamente pelo Google Maps e vou perto, assim, porque ela tem uma orla gigantesca. As pessoas vão até Pinhal, vão para as praias ali de águas geladas, de ventos insuportáveis, e elas não têm acesso a um local, né, maravilhoso de água doce, quente no verão, diferente das nossas águas do sul aqui, que no verão são muito frias, e as pessoas não podem ter contato. Então, até apelo aqui ao Barronuevo, né, que eu sei do poder, da influência que ele tem, né, porque a primeira ação que se pensa sempre é privatizar. Também não estou falando aqui contra a privatização do local, mas eu acho que falta conhecimento, né, inclusive das autoridades, né, no sentido de que pudesse ser, imagina assim, a gente está tão perto de Itapuã, né? Viamão está a 1 hora de Itapuã, se for pela estrada Aquiles Prates, nós vamos chegar em 40 minutos. Né? As crianças se beneficiam, todas as crianças que chegam lá, imagina, tu pode deixar a criança na beira, e já vou concluir, tá, Serginho? Desculpa aqui o exagero de comentário. E a criança pode avançar 30, 40 metros, e não afunda, com o pé numa areia leve, suave, né? Então, vocês estão certos, assim, em tudo que a gente puder ajudar, contem com a gente. Nós estamos aqui no Centro Budista sempre com a luz do Lama aqui, pensando e raciocinando, e agora essa parceria com o Instituto Federal, com vocês, assim, com o Serginho, ela está sendo muito significativa. Eu acho que a gente sentar junto, né? Acho que as autoridades, muito importante que elas estejam presentes também, né? Obrigado e desculpa, era um breve comentário, né, Serginho? Show de bola. Eu sempre esqueço que o José é o Juca, né? O Juca, nosso querido Juca. Muito bom. E eu quero destacar isso também, que o Centro Budista é uma referência extraordinária de Viamão. É muito importante sempre falar isso aí. Sandra, para as tuas perguntas, Sandra. Boa noite, pessoal. Eu estou, como sempre, encantada com as falas de todo mundo. E é muito rica a história de cada um, né? Sempre muito bonita. Eu queria fazer uma pergunta para o grupo, não sei qual deles vai poder responder. O significado desse título, o que seria, de fato, a Rota das Especiarias, o que seriam essas especiarias e de que forma eles enxergam um turista fazendo um roteiro dentro de Viamão, de onde até onde, passando por onde, de que forma vocês enxergam isso? E a segunda pergunta seria, assim, de forma concreta, né? O que a gente precisa, né? O que a gente pode fazer a partir de agora para poder retomar de fato essa rota, incluir novos participantes, enxergar ela realmente como um atrativo turístico, né? Como um produto de Viamão, que eu acho que é importante a gente pensar dessa forma, né, em ter esses produtos. Enfim, seriam essas duas questões. Gostaria Muito legal, Sandra. Agora o Pellegrini. Vamos lá, Pellegrini. Gostaria de, junto com as duas questões que a Sandra trouxe, né, colocar mais algumas ponderações aqui, porque aí cada um dos convidados pode fazer uma pequena fala para a gente depois se encaminhando, né, para os fechamentos, né? A gente aqui no Centro Budista e no próprio Instituto Caminho do Meio, nós temos trabalhado muito com essa lógica de o Lama nos traz isso, né? O que
o que deu certo e o que podemos melhorar, dentro de uma perspectiva que nós não vamos perder muito tempo com as críticas, né, daquilo que não deu certo, mas olhar o que pode se melhorar. Então, já teve todas essas rodadas aí que o Samuel nos falou, então já tem uma trajetória muito longa, né? Se viu também essa questão de eventualmente uma mudança de direção a partir do momento que já tinha um trabalho sendo feito aí pelo Samuel, por todo esse grupo, através do pessoal da PUC. Em algum momento, me parece que faltou um pouco de conversa digamos, dos meios públicos para se olhar para o que já tinha sido feito, se introduzir um novo elemento, que seria a própria Unicinos, e eventualmente se começa a trilhar um novo caminho sem olhar para um caminho anterior, né? Então, junto com essas duas questões da Sandra, para que a gente possa olhar para tudo que já foi construído, tudo que já foi caminhado, como que a gente pode aproveitar isso e como que a gente segue, né? Segue em frente e o que a gente pode melhorar dentro dessas várias experiências que vocês já têm dos próprios instituições de vocês e também como que a gente pode trazer junto. O Rafael falou dessa questão muito importante, que é a utilização da mão de obra local, e eu aqui trago uma fala muito importante que eu ouvi do diretor do Instituto Federal, que é o Alexandre Vidor, que uma das grandes missões, né, que vem trazendo o Instituto Federal, que a Cibele nos traz aqui também, que é esse desenvolvimento local, a partir da vocação da própria cidade. Eu tenho visto o Instituto Federal nessa direção, né? Então, como que a gente pode, junto com todo esse trabalho que as instituições que já têm, que é a Quinta da Estância, esse empreendimento do Bairro Novo, e o do Samuel, que eu também conheci na época, fui junto lá com o Juca, conheci, aprendi muito, tenho hoje ainda guardado mais de 50 ou 60 fotos do empreendimento deles e eu utilizei em outros SEBs, né? Então, como que a gente pode seguir? Então, seria uma rodada com cada um de vocês que pudesse trazer um pouco desses comentários que foram feitos aqui. Era isso. Bom, não sei se eu estou sendo ouvido. Tem áudio? Sim, muito bem. Eu gostaria de fazer uma rápida intervenção com relação ao nome. O nome Rota das Especiarias surgiu a partir de professores da URGS, que, quando fizeram a prospecção aqui, perceberam que Viamão tinha uma diversidade muito grande. E encontrar um nome a partir de alguma vocação, naquele momento, era muito difícil. Então, especiarias de coisas especiais. Nós temos muitas coisas especiais aqui, não tem nada a ver com gastronomia, no caso. Como fazer o que deu certo e o que pode ser melhorado? Eu acho que a questão faltou um pouco de pertencimento, né? Nós não tivemos aí uma unidade de todos os setores, né, no sentido de entender que o turismo é um caminho muito próspero e que poderia ser, assim, talvez a principal vocação de Viamão, logo depois daí da agricultura, né, da questão das culturas que são plantadas aqui. A gente tem muitas, né? A gente tem uma cultura, um pessoal que produz cultura orgânica aqui no meu entorno muito forte, hortaliças, legumes, vegetais, tem o arroz, enfim, uma série de produções aqui na cidade, o gado, né? Agora as oliveiras, mas a gente tem, em cada uma dessas situações, um potencial enorme. E o Banco do Brasil, em algum momento, me convidou também para participar. Eles têm um produto chamado DRS, que é Desenvolvimento Regional Sustentável. Eu acompanhei eles em algumas situações onde eles investiam, também o produtor. Eu lembro de uma participação na Costa do Oveiro, né, que é uma bacia leiteira importante que a gente tem aqui no município. Então, o que faltou? Faltou, eu acho, continuidade. Faltou alguém que tivesse uma liderança mais forte, né, conosco. Daí o Instituto Federal, né, a própria PUC, né, com o Tecnopuc aqui na cidade. Enfim, juntar essa parte inteligente, né, junto com o empreendedor e junto com aqueles que têm o desejo de participar. Nós estamos nos encontrando, tem alguns empreendimentos, o Rafael pode comentar um pouco mais,
que é o Butiá, né, a cervejaria Zapata, o Bairro Novo, o pessoal do vinho, né, me faltou o nome dele agora aqui, mas o Giovannini. Então, tem o pessoal das orquídeas aqui, o Luiz. Então, são poucos, mas tem mais alguns sítios que são dos fundadores conosco da Rota, que aí continuam interessados em participar. Eu acho que falta agora um pouco, talvez, da organização, e aí o Instituto Federal, eu gostei muito da fala da professora Cibele, possa nos ajudar também a organizar isso aí. Eu acho que é isso. Muito bem. As perguntas foram colocadas aí, as questões e tal. Então, vamos fazer uma rodada meio de fechamento aqui, porque não sei se vocês perceberam, o tempo está correndo tão rápido nessa noite, porque está espetacular o nível das intervenções. Então, mas Rafael, eu vou chamar o Rafael, depois o Bairro Novo e a professora Cibele, para fazer essas considerações sobre o que as questões que foram colocadas e as observações feitas aí. Perfeito. Vou complementar, então, Samuel, concordo com o diagnóstico que ele trouxe para nós. Eu acho que a gente nunca teve um momento tão propício para a retomada dessa rota e para a retomada desses empreendimentos. Hoje a gente percebe, com essa questão do olhar turístico local, praticamente uma catequização dos turistas do Brasil inteiro para que façam o turismo na sua região. O Rio Grande do Sul está sendo redescoberto pelos gaúchos. Então, regiões que não eram antigamente visitadas e que a pessoa estava morando do lado dessa região, hoje está redescobrindo essa região, está indo pela primeira vez. O Samuel trouxe um depoimento numa das nossas reuniões que grande parte hoje, qual era o percentual, Samuel, de novos clientes que nunca haviam vindo no Vila Aventura e agora estariam vindo? 80%. 80%. Isso mostra exatamente essa catequização, ou seja, esse olhar do gaúcho para o Rio Grande do Sul. E nós estamos, como eu comentei, ao lado do maior centro emissor de turistas. Então, a questão que a Cibele trouxe sobre o diagnóstico relacionado ao transporte dos turistas hoje, que o veículo pessoal, individual, ele é mais utilizado hoje como uma solução com relação à prevenção ao Covid. Nós estamos ao lado, 20 e poucos minutos de Porto Alegre, que é um dos maiores emissores. Ele pode vir fazer um day use aqui, ele não precisa nem pernoitar, ele pode fazer uma viagem, visitar e voltar para sua casa no mesmo dia, tendo uma experiência significativa e extremamente relevante para a sua vida e vinculada à natureza. Então, eu acho que nunca estivemos com tantas oportunidades de desenvolver o município de Viamão, de crescer exponencialmente em termos de turismo. A gente sabe que hoje também os turistas locais, eles estão com um poder aquisitivo diferenciado, porque aquelas pessoas que antigamente faziam viagens um pouco mais longas, hoje estão se privando de fazer essas viagens e estão investindo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul está sendo redescoberto pelos gaúchos. Eu acho que o potencial é esse. Sobre a questão de Gramado e Canela, que a Cibele trouxe até sobre desembarques, que o pessoal faz normalmente a ponte direta. Na época de inverno, eu estava conversando com o prefeito de Gramado, na época de inverno, 80% dos desembarques de Porto Alegre vão para Gramado e Canela. É surpreendente isso. 80% não dos turistas, do total de desembarques. 80% vão para Gramado e Canela de forma direta. Se nós conseguirmos manter essas pessoas por mais tempo aqui, e também não só o olhar do turista de fora, de outros estados, mas também sensibilizar os gaúchos de que Viamão é um destino diferenciado, é um destino que está próximo, é um destino seguro, acessível. Eu acho que vale muito, eu acho que a gente vai ter retornos muito legais. Então, eu acho que a gente nunca teve num momento tão assertivo de estar trabalhando com essa retomada da rota, e nós temos chances reais de desenvolver. Às vezes a gente não valoriza as coisas locais, né? Eu estava agora me lembrando que de um dos primeiros salões nacionais de turismo que a gente participou em São Paulo, isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eu estava circulando sobre os outros estados, eu cheguei no estado de São Paulo, e o nome da rota turística de turismo rural do estado de São Paulo era Os Caminhos de Viamão. Eu cheguei lá e fui conversar com eles, o nome geral do estado de São Paulo era Os Caminhos de Viamão, para vocês terem uma ideia. Daí eu fui conversar com o pessoal de Sorocaba,
que era quem organizava essa parte da rota, e a rota deles, dos tropeiros, eram os caminhos de Viamão, porque a rota dos tropeiros saía de Viamão a Sorocaba para levar o charque, para levar o gado, e a gente não tem um trabalho efetivo em cima dessa questão, por exemplo, no nosso município. Eu fiquei chocado, tirei foto do lado do stand de São Paulo, fazendo marketing para a nossa cidade, e no Rio Grande do Sul não tinha nada dizendo sobre Viamão, né? Então, surpreendente, mas surpreendente de um lado e não de outro, né? Porque se a gente mesmo não valoriza as nossas riquezas locais, por que os outros vão valorizar, né? E a gente percebe que outros valorizam muito, e eles falam, que tu é de Viamão? Não acredito. Formou um grupo em volta de mim, porque eu era celebridade, por ser do município que eles estavam realmente fazendo uma divulgação. Então, nós temos muito potencial, eu acho que tem essa questão de fazer links também com outras regiões do Brasil, para trazer essa questão do marketing histórico, que Viamão tem também um legado muito legal sobre essa questão da Revolução Farroupilha, dos tropeiros e de outras questões. Então, é realmente um potencial enorme. Eu acho que nós só temos a crescer. Eu acho que agora, nós se organizando, a gente vai, de fato, começar a crescer exponencialmente, divulgando realmente esse município, não só com empreendimentos como Quinta da Estância, Vila Aventura, empreendimentos que tocam por si só a sua atividade, de forma exitosa, de qualidade, com sustentabilidade, com olhar para o município, mas também fortalecendo outros empreendimentos no entorno, para que a gente tenha rotas turísticas mais consolidadas dentro de Viamão. Muito legal. O Bar Rio Negro está contigo aí, Samuel? Então, as suas considerações aí sobre essas questões colocadas aí. Rapidamente aí para situar. Aqui, tá. O seguinte, a experiência que eu faço aí, bem consciente, o cara tem que desenvolver o projeto dentro da sua limitação, a sua criatividade, em cima do pouco que tem. Eu não sou empreendedor e não tenho recursos. Como eu disse, eu trabalho hoje aos 74 anos, tenho vários clientes, trabalho com crise, para comprar árvores, senão eu ficaria aqui contemplando, caminhando, mexendo na terra, plantando. Então, essa pequena propriedade, Viamão é formada pela grandiosidade, a beleza espetacular, o clima, a água. Sim, isso aqui é... Agora, tem 5.000 sítios, ouvi falar. O meu é um sítio. O que eu faço aí? Uma estação experimental. Que outros possam olhar, como é que é esse pomar, como é que a grumichama, como é que tu planta a grumichama. Eu tenho pomares de uvaia a grumichama, pequenos pomares. Eu li uma frase do Goethe, que diz o seguinte, que eu uso até no meu adesivo, dos produtos os quais eu não vendi nenhum ainda. Eu sou um produtor que não vendeu nenhum produto, mas estou treinando. Né? Então, tem o mel lá, as caixas de mel, que só cheguei esse ano. Tem o meliponário. Né? Então, tem o açude, como é que é feito. Então, cada coisa é uma experiência ali, que outros podem chegar e olhar. Bom, não é nada assunto. Mas a soma dessa cultura que se propaga e vai se propagar, porque não adianta só grandes empreendimentos, precisa ter esse entorno das pessoas, as pessoas. E é para elas que nós estamos fazendo tudo isso, né? Que vão se inspirar. O Goethe dizia, como é produtiva a pequena propriedade quando é feita com capricho. Como é produtiva. E é muito produtiva. Mas é muito... Aqui nós estamos falando de pessoas muito mais experientes do que eu. Né? Mas é fácil, é tão produtiva. Eu agora estou plantando, comecei a plantar para ficar 1 ano sem comprar nada. Vou comer só os produtos que eu produzo. Mas isso estou conseguindo fazer depois de uma década. Né? Aprendendo, agora plantar isso. Daí eu voltei mais para a espiritualidade agora, então já estou vendo diferente e tal. Lá. Eu quero fazer essa experiência de próximo ano, ficar 1 ano sem... Claro, vai ter sal, né?
Mas eu vou ter todos os outros produtos da pimenta, né? Não é só... Estou plantando couve para um ano, estou plantando cebola para um ano. Por quê? Outras pessoas podem aqui recolher um pouco do meu acerto e do meu erro. Não repetir meus erros, ver o que deu certo e melhorar, como vocês pregam aí dentro. Então, a minha pequena propriedade é isso, é experimental, e a contribuição minha é nesse sentido. E eu posso fazer isso porque eu tenho gente que me inspira. Entende? Vocês que fazem esse programa aqui, que é o grande órgão de comunicação. Viamão não tem órgão de comunicação. E sabe por quê? Não interessa ter. O pessoal critica muito a imprensa, eu já fiz muitas vezes autocrítica, mas é ela que é olhar em cima das questões públicas. Não, é melhor não ter órgão de imprensa. Né? Caravana passa e não tem cão para ladrar, nem para isso. Né? Então, mas aqui, esses veículos como esse, essa é a força da comunidade. Isso vai crescer. O que eu conheci aqui da Rota das Especiarias, esse grupo que o Samuel falou, que veio lá de trás, esse grupo é robusto. Tu não encontra por aí um grupo desse. Eu não conhecia a metade. Do Butiá, já tinha ido lá comer e tudo mais, mas eu não conhecia pessoalmente. São pessoas dedicadas com o conceito moderno, defensores da natureza, né? Isso não se encontra por aí. Se Caxias fez, se Bento fez, nós não tivemos competência para fazer, aí estamos mal. Deus preparou tudo e nós não vamos conseguir transformar. Claro que vamos conseguir com gente como vocês. Por isso, o meu trabalho aqui é aquela contribuiçãozinha do meu espaço que eu aprendi na vida, é a comunicação, é a relação, a empresa. Por isso, o livro, quando cada dia eu aprendo, como eu disse, alguma coisa. Aí sempre estou conversando com as pessoas para entender, conhecer mais Viamão. Aí Viamão está fazendo 300 anos de história. O primeiro que se fixou foi aqui, logo aqui, perto d'Águas Claras. Falem com o Vitor Ortiz. Falei muito com ele. Ele me acordou para essa parte histórica. Ah, Vila Setembrina. Pô, aí na minha área tem as valetas das trincheiras. Estão ali, visível. Claro, o tempo foi encobrindo. A história é riquíssima. Por isso, esse livro aqui vai ser Inventários, Viamão, 300 anos. Inventário histórico, cultural e ambiental. 1725-2025. Esse é o quadro todo do quê? Como para ser um instrumento. Eu vou gastar alguma coisa? Ah, talvez vou gastar, mas não vou ganhar um tostão. Vai ter gente que vai trabalhar e tem que ser remunerado? Vai ter. Eu vou ter que viabilizar um patrocínio? Sim. Mas é onde eu posso fazer. Não? O Samuel faz as coisas fantásticas dele, o Rafael faz, vocês fazem, as pessoas dos institutos aí desenvolvem cultura, tem ambientes aí como o do Eco Viamão, do grupo, que é um debate aberto, plural, concordo, não concordo com coisa, concordo. Esse espaço já é um espaço para se produzir, para dar passo à frente, não é para protestar contra a escuridão. Esse espaço é para acender a luz, olhando para frente. Entendeu? Então, com tudo isso aí, o que tem? Esse livro aqui vai ser o maior sucesso. Tá? Eu vou ficar orgulhoso desse, não vai ter nem meu nome. Tá? Ficar orgulhoso porque isso aqui vai mostrar que é divisor de água. E o que nós estamos debatendo hoje são pequenos momentos que são divisores de água. O que nós estamos fazendo hoje, na minha opinião, não é porque eu estou participando nem nada, é que vocês captaram um momento de mudança que o Rafael falou muito bem. É um momento de profunda mudança. E é agora que a gente tem que agir. Cada um no seu quadrado. A gente tem imperfeições, cada um. Mas no meu, eu fui essa semana falar com a FEPAM, não falei para ninguém. O Samuel sabe. Fui lá na FEPAM e fui no MP. Na FEPAM falei com a maioria e no MP, casualmente, até com o envelope da FEPAM aqui, ó, vou botar minhas coisas, deixa eu ver aqui. Aí, FEPAM aqui, não é mentira, tá? Para quê? E com o Martini. Tio Martini, aquilo não é um espetáculo, você tem que acordar para aquilo, o MP tem que acordar para isso. Nós não podemos estar aqui, está aí Eliette, o grupo,
não ao lixão, que é uma luta fantástica. Eles estão fazendo um trabalho extraordinário, precursor, que permite com que hoje a gente possa ir lá no MP e dizer que, ó, cara, tu não vai cometer esse crime, não vai permitir que se faça crime em Viamão. Então, nós temos autoridade hoje para falar, nós, em função de vocês. Obrigado, desculpa que me alonguei. Não, foi muito bom, Reunião. Não se alongou, não, tá certo, o conteúdo está excelente. Eu vou convidar a Cibele para fechar essa rodada aqui das questões e tal, porque nós vamos ter que encaminhar o Pellegrini para finalizar esse encontro. Mas eu quero chamar a Cibele para essas suas considerações finais aqui, dizendo que ela foi convidada para o encontro, mas ela vai sair com a responsabilidade de ajudar num projeto da Rota das Especiarias, no desenvolvimento do turismo de Viamão. Cibele vai sair com um caminhão de uma responsabilidade desse encontro aqui. Nossa, vamos ver, né? As tuas considerações, Cibele. Tá. Sobre a pergunta da Sandra, eu não posso, né, comentar muito, porque, assim, como eu falei, a rota, eu vi o que o Samuel escreveu, ela passou para mim, eu li, né, a descrição, e alguns materiais que eu fui buscando separado, só que daqui para frente que eu vou, né, poder mais ver o que a gente pode colaborar, mas numa visão geral, o mais importante já tem, né? Já tem a riqueza, ou seja, tem a parte da história, tem a cultura, né? Um local que tem quilombola, tem índio, né? Tem diversas culturas, tem a parte religiosa, tem ambiental fortíssima, tem uma saúde, então, assim, tem todo um complemento. A rota já está pré-estabelecida, então agora já tem uma comissão, então é a gente pegar essa comissão, ver se aceita a gente entrar, né, o Instituto entrar, participar, entre outros interessados, e colocar isso à divulgação para comercialização, para colocar nas feiras, para mostrar ao público, né, a gente pegar esse roteiro e ver a forma de quando a pessoa vai sozinha de carro, não vai, onde ela chega, onde o local indica o outro, como já está acontecendo, né? Então, se eu chegar sozinho em Viamão, eu tenho um folder, material publicitário que eu olho, eu posso seguir ponto a ponto. Então, a colaboração, acho que o Instituto daqui para frente, vai ser a técnica, né? Vamos pegar toda essa potencialidade que existe e vamos agora decidir, vamos fazer um folder, não vamos fazer um site, vamos decidir a parte técnica e a parte de... Eu falo comercialização, é para a pessoa saber... Eu quero ir lá conhecer quem que eu procuro, né? Para quem que eu ligo, para quem eu reservo, quem é o primeiro local que eu visito. Então, assim, eu e meus futuros alunos, que Deus quiser, a gente vai... Eu já tenho turmas, né, da parte da meio ambiente, na parte de administração, gestão ambiental, mas daqui a um tempo vai vir o pessoal de guia. Nossa colaboração vai ser ajudar nessa parte técnica, se Deus quiser. É isso. Prazer. Muito bom, Cibele. Obrigado. Pellegrini, tu vai encerrar a nossa live, mas eu só quero dizer o seguinte, que aqui a gente tem pessoas que podem colaborar muito, no sentido, isso que foi comentado, no sentido da luz mesmo, né? Porque se a gente iluminar bem um caminho de desenvolvimento de Viamão, que seja de respeito à natureza, nós vamos trancar o caminho das coisas ruins. A gente vai até impedir que se instalem. E se a gente tiver que fazer os gritos contra, a gente vai fazer. Mas quanto mais iluminação nós tivermos do que nós desejamos para a cidade, desse esforço coletivo, e que seja inclusivo, porque do lado do Samuel, lá, se tiver algum plantador de batatas, ele tem que se sentir bem do lado do Samuel, ele tem que estar integrado nesse processo, e assim por diante. Como em todos os lugares, nós não queremos um empreendimento maravilhoso do lado de vizinhos que estão descontentes, né, que não agradem os vizinhos, que não se enxerguem junto com esse processo de desenvolvimento na rota das especiarias, seja do turismo e assim por diante. Então, é sempre um processo de inclusão, de participação, né, para que essa história também se implante, né, entre todas as pessoas da nossa cidade. Muito legal, esse assunto vai seguir, nós só apimentamos aqui essa noite com essas ideias maravilhosas que foram colocadas aqui, mas nós voltaremos a nos encontrar. Pellegrini, tu fecha, pelo amor de Deus, que são quase 2 horas, né? Senão nós não vamos terminar nunca. Então, pessoal, uma noite maravilhosa, e vamos falar logo aqui que chegou o Fiorese aí, vamos até às 9 horas da noite. Terminou minha aula agora, desculpa, mas eu vou assistir tudinho.
Eu consegui assistir até o Rafael, não consegui ver o Barrio Novo e também não vi a Cibele, mas vou assistir. Pelo jeito foi muito bom, que bom. Muito bom, foi maravilhoso. A gente vai vendo lá, eu vi a fala do Barrio Novo, né, falando da natureza que inspirou ele a fazer mudanças, né, e como a natureza vai subvertendo a ordem das coisas, né? Esse próprio programa aqui começou o ano passado para ser 4, 5 encontros. Nós já estamos aqui há um ano e pouco, né? Trazendo, né? Todas essas condições, né? E essas possibilidades que podem entrar para essas rotas, né? Das especiarias e todas essas iniciativas que têm acontecido, e às vezes a gente para um pouco, em vez de mostrar algumas coisas interessantes, a gente traz alguns questionamentos, como já fizemos, com agrotóxicos, com aviões pulverizando, a gente tem que também acabar com isso. Então, tem programas de todas as espécies aqui, né? Mas é extremamente importante que a gente viu aqui hoje que a caminhada de todo esse grande grupo aqui é na direção da agroecologia e da proteção do meio ambiente. E faço um desafio, né? Que já que temos todas essas condições, todas essas iniciativas, aonde está o quiosque de informações turísticas de Viamão? Vamos ter que ter isso, gente. Aqui, se a pessoa chega aqui em Viamão, não sabe onde vai, para onde procurar o Samuel, o Vila Ventura, a Quinta das Estâncias, agora a questão das oliveiras, nós precisamos ter que nem que seja um quiosquezinho pequenininho para entregar e ter aonde divulgar essas nossas potencialidades. Isso é urgente, vamos ter que caminhar para isso. O Samuel tá levantando o dedo aí, que ele tem uma Isso. sugestão. Eu queria fazer um comentário. Que a gente desenvolveu um centro de informações turísticas que era para ter sido construído um pouquinho antes da pandemia, né? Foi até uma contribuição da URGS, né? Uma construção completamente ecológica e que seria localizado, buscamos alguns pontos próximos do Tecnopuc ali, seria por ali, um lado e outro da rodovia, né? De preferência que viesse no sentido Porto Alegre e Viamão. Então, isso foi desenvolvido, foi até a arquitetura dele foi construída, ela existe, mas houve essa interrupção aí pela pandemia, a gente não evoluiu. Mas é necessário, precisamos muito. Sim. Samuel, se tu me permite, só um comentário breve sobre isso, a gente já comentou em outra ocasião, né? Infelizmente, Viamão tem uma certa descontinuidade dos programas, né? Existe, assim, uma descontinuidade, né? E um pouco isso é legítimo nos processos políticos eleitorais, mas um pouco também é exagerado, né? Porque se nós tivéssemos um projeto de médio e longo prazo, com algumas diretrizes mais bem definidas e afirmadas e apropriadas pela sociedade, com certeza a gente estaria mais desenvolvido. Acho que essa é a luta de vocês, é a luta do Rafael, é a luta tua, Samuel, e de todos nós, né? De certa forma, nós aqui, né, Cibele, como instituição de educação, nós somos uma instituição do Estado, né? Nós também procuramos essas coisas de mais médio e longo prazo, né? E nesse sentido das informações turísticas, culturais de Viamão, eu lembro que há uns 2 anos atrás, a gente esteve ali visitando a Parada 32. Conhece, né, Samuel? Acho que a maioria conhece, que virou um posto da Brigada Militar, né, Serginho? Sim. Durante muitos anos, mas originalmente foi concebido como um terminal de ônibus, né, da Avenida do Trabalhador, uma coisa assim, desde o tempo que o Colares, acho que era prefeito de Porto Alegre, mas faz muito tempo. E é uma instalação maravilhosa, que tem todas as condições para as pessoas estacionarem seus veículos, né, porque hoje a sociedade se move por automóvel e assim por diante, né? E fica bem na entrada de Viamão, Samuel, logo depois do pórtico. Tem mais ou menos 1 hectare, né? Dá para abrigar
feira de produtos de artesanato, de produtos orgânicos, da agricultura familiar, enfim, dos micro e pequenos empreendedores de Viamão. Daria para abrigar um restaurante ali com as coisas típicas de Viamão, um centro de informações turísticas. A pessoa está entrando em Viamão ali, já vai saber a Rota das Especiarias, a Quinta da Estância, o Vila Aventura, né? O sítio das Jabuticabeiras, a cervejinha artesanal do Sérgio Kumpfer, tudo ali, né? Centrado num lugar de fácil acesso. Eu ainda sonho, sabe, que a administração de Viamão compre essa ideia, né? E ali poderia funcionar também uma pequena incubadora de empreendimentos agroecológicos ou socioambientais também, né? Com guias turísticos, né? A Cibele deve ter comentado, desculpe se eu estou me atravessando aqui, a gente também está pensando, né, Cibele, em fazer formação nessa área de guia de turismo também, né? É uma das possibilidades de expansão do nosso campus. Enfim, eu acho aquele lugar maravilhoso. Está pronto e é público e foi devolvido para a administração municipal. E está logo ali, antes do Parque Saint-Hilaire, né? Que é outro equipamento abandonado, né? Essa é a verdade. O Parque Saint-Hilaire é mais de 1.000 hectares que poderiam ser muito melhor aproveitados e conectados, né? Mas eu cheguei atrasado e estou querendo janela, tá? Me desculpe, só fiz um comentário. Mas a gente está ouvindo aqui só uma pessoa que já foi secretária de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, né? E aliás, tu já é cidadão de Viamão, Flores? Como é que Sim. Sim, estamos morando em Viamão desde fevereiro, né? Não estou brincando aqui, eu já sei. Não, mas nem todos sabem, né? Olha, então estamos olha morando o potencial, aqui. Né? Estamos à disposição. Então é isso, pessoal. Vamos finalizando aqui. O papo estava maravilhoso e vamos continuar juntos aí, né? E quando tiver alguma reunião desse grupo, a gente pode participar, pode estar junto. E sempre que tiver um assunto que seja nesse sentido, nessa direção, os painéis aqui, eu, o Serginho e o Fiorese, estamos prontos para receber e dar a visibilidade necessária para que a gente siga em frente. Um grande boa noite a todos e gratidão por vocês terem participado dessa live maravilhosa. Obrigado, Cibele, obrigado, Rafael, Samuel e todos vocês. Samuel pediu ele apontou o dedo ali para ele. Desculpa te atrapalhar aqui. Desculpa. O que a gente não quer é parar de falar coisas boas, né? Mas a gente teve um grupo de trabalho que aconteceu há bastante tempo. Talvez o Rafael lembre a data, que a gente chamou de VQQ. VQQ era Viamão que Queremos. Esse grupo ele não podia ter nenhum viés político, nenhuma intenção da gente poder ter cargos políticos, enfim, e ele durou uns 10 anos. E a gente está querendo resgatar esse grupo, e até uma sugestão do Bairro Novo que a gente possa fazer em reuniões bimensais aqui no Vila Aventura, em reuniões almoço ou final de tarde, como essa, e que pudesse sempre se trazer um palestrante renomado, ou que pudesse trazer alguma contribuição para o desenvolvimento de Viamão. Então, eu queria dar em primeira mão aí que a gente está trabalhando para recompor esse grupo de novo, do VQQ, e será uma alegria recebê-los aqui na primeira reunião que a gente possa fazer. O bairro vai estar nos ajudando a escolher um nome forte para que a gente possa dar início, uma retomada nesse processo. Vem quem quer. Vem quem quer. Não, vem quem quer mesmo. Vem quem quer colaborar. É isso, né? Sim, com certeza. Valeu, obrigado, gente. Boa noite, pessoal. Grande abraço. Pessoal. Boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado, Felipe, Sandra.